Olá novamente, turma, vamos lá? A gente já tá para finalizar a nossa praticamente metade da nossa unidade, tá? Então, a gente vai continuar falando sobre o distúrbio alimentar, certo? Então, na outra videoaula, a gente terminou aqui, né? Falando do intestino grosso e a saída do bolo fecal pelo ânus, certo? Então, a gente vai tocar agora no assunto que é sobre o distúrbio alimentar. E o que é isso? Vamos lá. A gente pode entender isso como alterações relacionadas à alimentação. Geralmente, elas são associadas ao modo de vida da pessoa e podem ter relação com o organismo ou com, por exemplo, mudanças no estado emocional, tá? E aí, essas alterações vão gerar algumas coisinhas que a gente tem em relação a quando a gente fala do processo de ingerir os alimentos. Então, a primeira coisinha que vocês têm aqui na apostila é falando sobre a obesidade, certo? Então, o que é a obesidade? É o ganho, né? É o ganho de bastante alimento que você não vai usar. Ou seja, pode ser o ganho por excesso de alimentação, ou também pode ser a partir de algum problema do funcionamento desse trato digestório, que ele não consegue absorver esses nutrientes, e aí ele pode ter uma defasagem nesse lado, e ele pode diretamente transformar esse alimento como aquela reserva energética. Lembra dos adipócitos, das células de gorduras? Ele vai transformar diretamente para lá, certo? E a gente tem que, quando esse equilíbrio ele é extremo, acontece essa transformação de gordura para células que a gente chama de adipócitos, o que leva ao aumento da massa corporal. Por isso que a gente vê essa massa corporal abundante, certo? E atualmente no Brasil a obesidade ela vem aumentando, inclusive na faixa etária infantil, tá? Então, o que a gente leva a quais são os outros fatores que levam a isso, né? Outros fatores que condicionam a obesidade, por exemplo, é o ingerimento de comidas ultraprocessados, ou seja, alimentos que passam por técnicas de processamentos, indústrias, adição de quantidade de gordura, sal, para realçar o sabor, tá? O que a gente chama de fast food. Quem aqui não adora um Big Mac, um Burger King, o Big Mac, né? Um Burger King, vamos lá, algum tipo de lanche aí, certo? Então, batatinha frita, bolacha, entre outras, né? E aí a gente também, a correria do dia a dia, faz com que muita gente só coma isso. E quando só come isso, a gente tem uma defasagem na quantidade de nutrientes. E esses alimentos, eles têm alto teor de gordura, né? E vão ficar localizados nessas células que a gente chama de adipócitos, certo? E aí, quando a gente fala de crianças, o que fazem as crianças engordar também? Pode ser fatores relacionados ao organismo também, com alguma defasagem, ou também pode ser relacionado ao sedentarismo, né? Ou seja, normalmente, né, devido ao perigo que a gente tem, nenhuma das crianças costuma mais brincar nas ruas, né? Então, pode ser que vocês ainda brincam, né? Isso é uma maravilha. Mas, devido a essas condições, as crianças ficam mais retidas a celular, videogame, só come, fica sentado, não consegue praticar um exercício físico, e isso tudo aumenta o que a gente chama de obesidade, tá bom? Então, ele é o ganho de peso quando ingerimos e absorvemos uma quantidade de nutrientes maior do que utilizamos para produzir as energias que a gente precisa para nossas atividades, certo? E aqui embaixo, nesse trechinho de vocês podem acompanhar, tá aqui na página 14, tá? A gente tem uma volta no tempo. Por exemplo, quando a gente voltar a falar dos homens da caverna, naquela época, os homens das cavernas, eles não tinham
geladeira, né? Eles também não tinham supermercado, então eles deveriam ir caçar. E isso fazia com que eles consumiam metade dessa energia. Então, quando eles caçavam, percorriam grandes distâncias, correndo atrás de animais, fazia com que eles perdessem uma grande quantidade de calorias. E aí, quando eles comiam, essas calorias seriam supridas, certo? Então, isso não gerava o acúmulo de gordura corpórea, tá? Devido a essas condições que eles tinham. E hoje, a gente tem supermercado, a gente tem geladeira, né? Tá com fome, vai abrir ali a geladeira, tá rapidinho, né? É exatamente um dos problemas que acontece, tá bom? Então, por isso que é importante ter uma grande prática de atividade física, brincar, vocês estão na fase ainda, né? De sair, brincar, sair um pouco do celular, desses meios tecnológicos são importantes, claro, vocês são a geração disso, mas a gente também tem que cuidar de alguns fatores como a saúde. Certo? Aí agora a gente vai falar sobre anorexia e bulimia. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Se alguém não ouviu, vamos lá conhecer. Se alguém ouviu também, muito bom. Então a gente tem a anorexia, falei errado, a anorexia e bulimia, certo? A gente tem que esses dois são transtornos alimentares associados a determinados comportamentos, como o exagerado constante e a constante preocupação em ficar magro, ou que faz com que o indivíduo se alimente e se sinta culpado após uma refeição. Então, a gente já tem aqui também um pouquinho da alteração do estado emocional. Um pouquinho não, né? Bastante da alteração do estado emocional. Então, a mídia, ela faz um grande problema, né? Uma grande ênfase sobre um padrão de beleza. Que beleza é aquela pessoa, vamos dizer assim, mais magrinha, bonitinha, toda esbelta, certo? Porém, tem pessoas que são atingidas de uma forma diferente por esses conceitos e elas incorporam isso para sua vida e acaba fazendo esse transtorno que acaba prejudicando na sua alimentação e pode gerar até a morte, tá? Isso é grave. Então, o que a gente tem? A gente tem esses dois transtornos. Aqui a gente está falando sobre sobre a anorexia, né? Anorexia. A anorexia tá aqui a anorexia nervosa. Ela estabelece um medo intenso de engordar e causa distorção da imagem do corpo e grande perda de peso. A doença geralmente se inicia com a restrição de alimentos calóricos e depois se estende aos tipos de alimentos, que podem levar a casos mais graves de desnutrição e desidratação, tá? Vamos entender o que ela é. Ela é essa imagem, ó. Representando ela seria exatamente essa imagem. São pessoas que são totalmente obcecadas pelo fato de emagrecer. Só que não é emagrecer com saúde, tá bom? Então elas querem somente emagrecer e elas têm a visão distorcida que elas estão gordas, tá? Que elas estão com excesso do peso que elas não desejassem. Porém, ela já tem esse comportamento tão embutido na sua cabeça que ela para de restringir os alimentos e ela tá até magra, né? Ó, vocês podem ver aqui. E ela vai acabando perdendo essa defasagem de nutrientes. E aí vai gerar o que a gente chama de desnutrição, tá bom? Então, ela fica desnutrida e desidratada. E a gente viu que os alimentos, eles vão servir para várias coisas para o nosso corpo, né? Fonte de energia, a gente tem os alimentos energéticos, os construtores. Então, eles vão servir para comandar o nosso corpo. E aí você começa a criar uma série de doenças subjacentes devido a essa desnutrição. Então, são padrões de pessoas que se enxergam ao excesso do peso, sendo que elas não estão. Tá? E aí elas cortam esse alimento. Já na bulimia nervosa, o desejo de perder, por exemplo, o desejo de não ganhar peso, de ficar magrinho, é igual ao desejo de comer.
Então, essas pessoas, elas comem grandes quantidades, então elas querem comer, mas elas também querem emagrecer de a qualquer custo. E aí, quando elas comem bastante, porque elas vão comer desenfreada mesmo, aquelas pessoas que comem de passar mal. E aí, elas se sentem o remorso por ter comido, então elas sentem a culpa. E aí, elas acabam utilizando o vômito, laxantes para dar dor de barriga, inibidores de apetite para não dar fome, para elas poderem emagrecer. E isso também leva à desnutrição e desidratação e pode até matar, tá bom? Então aqui a gente tem que fazer um sério tratamento psicológico, porque essas pessoas se enxergam de um jeito diferente. Então, quando a gente fala de dieta, ela é saudável, desde que feita da forma certa, tá? Desde que você continua. Na verdade, o que a gente vai falar é uma reeducação alimentar, para vocês comer um pouquinho de cada, certo? Não você cortar todo tipo de alimento porque você quer emagrecer, porque você pode afetar tanto o seu psicológico que você pode fazer esses dois quadros, tá bom? Então, se vocês por acaso conhecem alguém que já sofreu por alguma coisa disso, ou às vezes sofre e não sabe, ou mesmo alguma circunstância da vida lá para frente, quando vocês estiverem mais velhos, vocês já sabem quais são os distúrbios. Então, vocês podem aconselhar essas pessoas para procurar um tratamento médico, tá bom? E aí, a gente vai falar, para finalizar, sobre alimentação equilibrada. A gente, como eu já falei, a gente já viu sobre os alimentos energéticos, construtores. E aí, a gente viu cada uma das funções deles, que eles são extremamente importantes para o nosso organismo, tá? Então, o que é uma alimentação equilibrada? A gente tem que o Ministério da Saúde, ele apresenta recomendações para o alimento. Então, ele busca estimular a prevenção de doenças, comer certo evita a doença, é verdade, e respeita as culturas locais. Então, a gente tem o guia que sugere a base da alimentação in natura ou minimamente processados, tá? Então, vamos lá. A gente tem uns alimentos que a gente chama de alimentos in natura, que são obtidos diretamente de plantas ou animais que não sofrem qualquer alteração depois que deixaram a natureza, como legumes, verduras, batata, mandioca, suco natural de maracujá, de laranja, tá bom? Também entra. Alimentos minimamente processados, correspondente, que é o que é isso daí? São alimentos in naturas que foram substituídos a processados simples, como limpeza, remoção, secagem, fermentação, como grão, arroz, né? Farinha, raízes, tubérculos lavados, né? Cortes de carne, leite, são esses alimentos. E os alimentos ultraprocessados, né? Que a gente já falou um pouquinho lá atrás, que são alimentos que são adicionados durante o seu processo bastante óleo, gordura, sal, proteína, e eles são sintetizados em laboratórios, corantes. Então a gente tem os biscoitos, né? Que são umas delícias, mas comer em excesso faz mal. Refrigerante, salgadinho, tá? Quem tem uma alimentação voltada só a isso, meu Deus, muda logo, porque senão você vai ter algum probleminha e vocês ainda estão muito novos. E aí, a gente tem assim, que com exceção do leite materno ingerido nas primeiros meses de vida, nenhum alimento que consumimos até o que contém sozinho todos os nutrientes até os que estão sozinhos, vamos lá, reformulando, contém todos os nutrientes necessários para o nosso organismo. Então, ele faz uma reverência ao leite materno. O leite, por isso que é importante a amamentação, tá bom? Porque ela tem todos os nutrientes. Então, mesmo que a gente coma de tudo ao longo da vida, somente o leite materno, ele contém tudo, em um único composto, tá? E aí a gente tem a nossa clássica combinação do arroz, feijão e saladinha, carne, né? Que é a fonte de proteína,
entre outros. Então, o nosso prato, ele é bem estruturado se a gente comparar com outros lugares do mundo. Quando, por exemplo, eu fui para Dublin, eu senti um pouquinho da diferença da comida, porque eles não têm esse costume de comer arroz, feijão, carne. Para eles é só assim, macarrão com carne, macarrão, batata, batata frita, lanche. Eles não têm o costume no horário de almoço de comer, por exemplo, essa divisão, arrozinho, feijão, a gente até encontra, mas não é o costume dessa população. E também a comida é um pouquinho diferente da nossa, tá? Até o gosto é um pouquinho diferente. Mas a gente tem um grande prato que equilibra, gente, que é fundamental. Então, você sempre tem que ter no seu prato um pouquinho de área verde, um pouquinho de proteína, o feijão, que é extremamente importante, né? Que a gente consegue adquirir o ferro, o arroz também, tá bom? Então, a gente tem nosso prato tem que ser equilibrado para a gente conseguir ficar bem, certo? Então, legumes, frutas, e a gente conseguir nessa alimentação, não somente a partir das partes gostosas, né? De besteirinhas que a gente come, porque a gente tem que entender que isso é fundamental. Por isso que as mães de vocês forçam vocês a comer de tudo, comer verdura, legumes, porque são importantes de verdade para o nosso corpo, tá? Como a gente viu, eles vão gerar outras coisas, certo? E aí, a gente finaliza esse assunto até que fim, né? Então, a gente acabou. E aí, para a próxima aula, eu vou pedir o que para vocês? Vocês vão a próxima aula, vamos lá, voltar. Próxima aula, a gente vai fazer uma revisão, corrigindo essas atividades que eu vou pedir e uma revisão para a prova de vocês, tá? Então, a próxima aula vai ser live, não percam, certo? E aí, o que eu preciso? Eu preciso que vocês façam esses exercícios, exercício da apostila. Quando vocês acabarem de olhar a apostila, tem a página 18, 19. Só é para fazer exercício 2, 3, 4, 5 e 6. 1 não, tá? E no livro de atividades também, eu quero que vocês façam esses 3 exercícios, o exercício 3, 4 e 6. Eles estão aqui nessas páginas. Então, vocês têm que fazer o exercício da apostila e do livro de atividades, certo? Que é isso, a gente vai marcar na próxima aula, a gente vai corrigir. Eu preciso que vocês façam pra gente corrigir, porque a gente na outra, a gente já vai ter prova, tá? Então, façam isso daqui e aí na próxima aula a gente se encontra para corrigir. E aí também eu vou deixar disponível já um trabalhinho para vocês, um trabalho sobre o sistema digestório, que vai ser sobre as doenças do trato digestório. E vocês vão me explicar sobre a gastrite, diarreia e prisão de ventre e a verminose, tá? Eu quero que vocês falem sobre esses 3 temas. O que vocês vão falar eles para mim? Vocês vão explicar esses 3 temas, de cada um você vai me explicar o que é, principais sintomas, tratamento ou forma de prevenção, se tiver. Imagens, vocês podem colar imagens e eu quero que vocês façam eles manuscrito, ou seja, escrever à mão o seu trabalho, vai escrever o textinho. Em folha de almaço, de preferência, para não ficar aquelas linhas tortas do caderno, tá? E a caneta, porque quando vocês tirarem foto para mim, ou me enviar escaneado, alguma outra coisa, se for lápis eu não consigo enxergar, tá bom? Então, a caneta, pode usar a caneta colorida para fazer o título, caneta azul ou preta para escrever o texto, né? E aí, vocês também vão me criar uma capa. Uma capa pode ser utilizando a folha de almaço mesmo, ou pode fazer uma capa de folha de sulfite. Deita lá, faz uma margem bonitinha, escreve o nome da escola, o título do trabalho que vai ser Doenças do Trato Digestório, o seu nome e o meu nome, o nome da professora, tá? Deixei meu nome aqui para vocês copiarem lá. E aí a entrega é só dia 6. Vocês terão cerca de 2 semanas ou um pouquinho mais, tá? 2 semanas para fazer esse trabalho escrito. Se quiser colar a imagem, pode recortar a imagem e colar no meio do trabalho. E aí vocês vão falar sobre esses 3 tipos de doenças, certo? Deu para entender?
Então, entrega só dia 6/11, certo? Somente dia 6. Vou colocar lá na plataforma já aberto para vocês, e aí vocês vão ter esse tempo. Então, não se esqueçam de fazer esses exercícios, porque na próxima aula a gente vai corrigir eles e fazer uma revisão para nossa prova, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida referente ao trabalho ou referente aos exercícios, me chame no WhatsApp que aí eu mando mensagem e esclareço, tá bom? Então, somente isso. Bom final de semana a todos, bom descanso e não se esqueçam dessas atividades, porque a gente precisa delas para corrigir para vocês e ir bem na prova, tá? Então, não deixa de fazer, certo? Então, tchauzinho e até a próxima!